Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós tivemos uma pausa devido ao recesso escolar e agora estamos de novo com o terceiro bimestre. E no terceiro bimestre nós vamos estudar um pouquinho sobre ondas, tá? E a gente pode ver aqui no sumário da apostila que eu entreguei para vocês os tipos de ondas que nós iremos estudar. Para dizer a verdade, como que é separado os tipos de onda, né? Quanto à direção de propagação e quanto à origem. Nós vamos estudar também as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Sabendo os tipos de ondas que nós iremos estudar, nós vamos estudar um tipo de onda bem particular, que são as ondas periódicas. Nessas ondas, nós vamos poder fazer os cálculos que nós queremos, como amplitude, comprimento de onda, período, frequência e velocidade da onda. Vamos entender também o que são ondas periódicas. Entendendo, então, como fazer esses cálculos com as ondas, e sabendo que existem ondas mecânicas e eletromagnéticas, e a gente vai estudar as ondas periódicas, vamos estudar os seus fenômenos ondulatórios. Tem vários fenômenos para a gente estudar. Temos a reflexão, a refração, a absorção e a cor. Tá? A cor também é um fenômeno ondulatório. Tudo isso vai ser explicado para vocês em vídeos que eu tentarei fazer de forma bem rápida, mas eu aconselho vocês também a verem outros vídeos de física com outras pessoas, como, por exemplo, o Ciência Todo Dia. O nome do canal do YouTube é Ciência Todo Dia, com Pedro Luiz. Lá ele está explicando bastante coisas sobre física, e ele é um físico, né? É um dos maiores canais de física aí do YouTube brasileiro. E ele falou também sobre as ondas, uma parte teórica sobre ela. Nós iremos estudar a parte teórica nesses primeiros vídeos e depois nós vamos fazer a apostila de exercício que eu vou entregar para vocês assim que eu acabar de fazer a parte teórica. Vamos então começar o vídeo esclarecendo um pouquinho para vocês o que são ondas, afinal de contas, e quais tipos de ondas que nós iremos separar. Eu fiz um textozinho aqui para vocês. E prestem atenção que eu vou ler exatamente o que está aqui. E é muito importante que vocês entendam o que eu vou ler. Então preste atenção, não passe o vídeo, não faça outra coisa agora. Só preste atenção que vai ser muito esclarecedor. Para entendermos o que é uma onda, primeiro vamos entender um pouco sobre como a física explica os fenômenos. Como assim? Então, eu quero que vocês entendam. A física, qual é o objetivo dela? Não é explicar os fenômenos naturais, da natureza à nossa volta? Como que a gente explica esses fenômenos que estão à nossa volta? Bem, a física estuda os fenômenos definindo primeiro se esse fenômeno será uma onda ou uma partícula. Então eu vejo um fenômeno ocorrendo. Então eu vou estudar aquele fenômeno. Qual é a melhor forma de estudar aquele fenômeno? É considerando ele uma onda ou considerando ele como partícula? Se eu considerar como partícula, eu posso descrever equações de partícula que vão descrever bem aquele fenômeno? Ou as ondas descreveriam melhor aquele fenômeno? Então, por exemplo, uma pedra caindo. Nesse exemplo, iremos considerar a pedra como partícula. Por que uma pedra é considerada como partícula? Saberemos agora sua velocidade, sua aceleração, o tempo de queda e fazer previsões com esses dados. Então, eu vendo o fenômeno da pedra, eu sei a velocidade dela, a aceleração, tempo de queda, consigo fazer todas essas previsões da pedra caindo, considerando ela como partícula. Mas por que estamos considerando a pedra como partícula? Primeira coisa em que vem à nossa mente é que podemos vê-la como um pedaço de algo. Então a pedra é um pedaço, uma coisa só. Podemos tocá-la. E melhor, é uma coisa só, uma pedra. Então, quando eu estudo fenômenos de uma coisa específica, eu vou tentar estudar aquele fenômeno daquela coisa específica, daquela coisa só, como uma partícula. E aquela partícula eu vou verificar a massa dela, o peso, a velocidade, a aceleração, isso tudo mais. Mas vamos para um outro exemplo. Vamos agora pensar numa corda balançando. A corda agora será estudada como onda. Ora, eu estudei a pedra caindo como partícula. Agora estou pegando uma corda balançando a corda, estou estudando como uma onda. Qual é a diferença entre esses dois estudos? Nesse caso, a corda é formada por várias partículas interligadas. Então o primeiro ponto é esse que vocês precisam entender. A corda não é um objeto único, é um objeto interligado por outras partículas, uma conectada à outra. Melhor ainda, e ela está balançando, ou seja, está fazendo um movimento de vai e vem. Então,
Então, a onda, quando eu estou balançando, ela vai e vem, fazendo o que a gente chama de movimento oscilatório. Ela está oscilando nesse movimento de vai e vem. Então, sempre que eu tenho um movimento oscilatório e de partículas interligadas, conectadas uma na outra, é mais fácil estudar a velocidade do conjunto das partículas do que uma por uma. E o estudo desse conjunto de partículas é o que nós fazemos dentro do estudo da onda. Então, onda é o movimento oscilatório daquele corpo? Não, a onda não é o movimento oscilatório daquele corpo. A onda é a propagação daquele movimento oscilatório por todo o corpo. Então, no caso da corda, ela está balançando, eu estudo ela como uma onda. Por quê? Porque eu vejo aquele movimento de balanço por toda a extensão da corda. Ela passa essa energia de vibração de uma partícula grudada na outra para a próxima, para a próxima, para a próxima, até terminar a corda. Então aquela partícula ela sobe e ela desce, levando essa energia que ela criou. Portanto, é a energia do movimento oscilatório que está em movimento progressivo, e não as partículas do corpo. E essa parte é muito importante vocês entenderem. Não é a partícula da corda que está se movendo, porque a partícula que é formada a corda, que é formada por várias partículas, ela continua parada, presa à corda. Ela não se move, ela apenas sobe e desce. Então, a energia, essa informação que vai ser movimentada para frente, e não a partícula daquele corpo. Essas partículas não se movem na direção do movimento da onda. Como na onda estamos estudando um conjunto de partículas e não partícula por partícula, podemos entender que o estudo da onda é um estudo probabilístico. Nós não iremos ver ou estudar, nesse primeiro momento, o estudo probabilístico da onda. Nós iremos estudar a velocidade da frente de onda, o comprimento de onda, a frequência, isso tudo. Mas essa parte da probabilidade que o estudo da onda nos diz, nós não vamos estudar. Afinal de contas, o que é uma onda então? Eu falei um monte de coisa, falei que uma pedra caindo eu considero ela como partícula, mas uma corda balançando eu considero como uma onda, e falei um monte de coisa, mas não expliquei o que é uma onda. Então, o que é uma onda? Uma onda é qualquer sinal que se transmite de um ponto ao outro de um meio com velocidade definida. Ah, não entendi. Não entendeu? Não tem problema. Vamos entender melhor então com uma outra explicação. Uma onda é qualquer sinal que se transmite. Ou seja, eu tenho aquela corda, eu balancei ela para cima e para baixo. Imagine na mente de vocês o balanço da corda indo para cima e para baixo. Igual o exemplo aqui de baixo. Então a onda está indo para cima e está indo para baixo. Então eu fiz um sinal. Coloquei dentro dessa corda uma informação. Qual é a informação? Dela ir para cima e dela ir para baixo. Essa informação ela fica estática, parada? Não. Essa informação ela se move na corda. Vamos dar uma olhada aqui nesse GIF que eu coloquei para vocês. Então, clicando lá naquele GIF, mostra essa imagem aqui dela se movendo. Vamos reparar algumas coisas nela. Nós estamos vendo aqui uma onda. Podemos imaginar aquela corda balançando para cima e para baixo. Foi colocado aqui esses pontinhos vermelhos, que é as partículas que fazem parte daquela corda. Repare que essas partículas elas sobem, elas descem, sobem de novo, descem, mas nunca vão para frente. Repare que a partícula vermelha, ela não está indo para frente. Mas olhando isso, não está te dando uma sensação que esse movimento oscilatório está andando para a direita? Exatamente isso que é a onda. É esse sinal se propagando pela corda para frente. Essa informação que eu dei. Exatamente isso que está escrito aqui. Uma onda é qualquer sinal que se transmite de um ponto ao outro, pelo mesmo meio. Que meio é esse? Nesse caso, eu estou falando da corda, tá? Meio corda. Esse meio não é meio de metade, é meio de local. E, se ela está se movendo, ela tem uma velocidade definida. Então, isso é uma onda. É um sinal que está se transmitindo pelaquele local. Não transporta a partícula, não transporta a matéria, transportando apenas energia. E aqui nós vemos alguns exemplos de onda. Quando você joga uma pedra sobre a água de um lago calmo, por exemplo, você vê que aquela pedra causa uma perturbação aonde ela bateu. Essa perturbação, essa informação que a água foi perturbada, vai ser transmitida por toda a água, então criando uma onda na água. Da corda que a gente acabou de falar, né?
a gente pega a corda e balança ela para cima, essa informação desse balanço para cima vai ser passado por toda a corda de um ponto até outro. Podemos entender também uma mola. Você comprime uma mola e larga essa compressão na mola. Essa informação que você comprimiu da mola vai ser passada de um ponto até outro da mola. Então, agora a gente conseguiu entender, através dessa série de explicações, o que é então uma onda. Veja novamente o vídeo, lendo a apostila, vendo outros vídeos também que falam de onda, para você entender com clareza o que é onda, para a gente poder passar para outra parte. E a outra parte vai ficar para o próximo vídeo. Estudem, não esqueçam de fazer isso, leiam. É chato ler, eu entendo isso, ainda mais nesse momento que nós estamos, mas não deixem de ler. Se cuidem, fiquem em paz e até mais.